Você já se sentiu culpado por dizer não? Já se pegou colocando as necessidades de todo mundo acima das suas, como se cuidar de si fosse um ato de egoísmo? A verdade é que fomos ensinados a nos abandonar para sermos aceitos. Mas isso tem um preço: o cansaço emocional, a perda de identidade e o vazio silencioso que cresce por dentro. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na ideia libertadora de que cuidar de você não só é necessário, é um dever com a sua própria existência. Inspirado na filosofia estoica e na psicologia contemporânea, este conteúdo vai te mostrar por que o autocuidado é uma responsabilidade ética e a chave para uma vida com mais clareza, equilíbrio e propósito. Cada minuto traz uma reflexão que pode virar a chave da sua vida, então assista até o fim, sem pular nada. Entender isso agora pode ser o ponto de virada que sua alma tanto pediu em silêncio. O dever de cuidar de si. No pensamento estoico, a vida virtuosa não é uma mera escolha estética ou uma busca por conforto, mas um compromisso profundo com a ordem racional do universo. Ser virtuoso é viver em conformidade com a natureza, e a nossa natureza é racional. Portanto, o cuidado de si mesmo não é uma indulgência egoísta como tantas vezes nos fazem acreditar, mas uma responsabilidade ética diante da vida. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é manter o templo da razão em pé. Sêneca dizia que a alma deve estar forte e bem disposta para suportar as cargas da vida. Como suportar tais cargas se negligenciamos nossa saúde, nossa sanidade, nosso silêncio interior? O autocuidado não é hedonismo. Ao contrário, é disciplina. É levantar cedo mesmo quando há cansaço, é silenciar quando tudo clama por reação, é refletir quando tudo empurra para a pressa. É esse autocuidado que nos alinha com o Logos, a razão divina que permeia todas as coisas, e nos torna capazes de viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Aquele que se abandona em nome dos outros pode parecer nobre à primeira vista, mas está, no fundo, desprezando a única coisa que realmente possui, a si mesmo. E quem se perde de si já não tem mais nada para oferecer. O sábio cuida de si não por vaidade, mas porque reconhece que, se deseja contribuir para o bem comum, deve estar inteiro. A virtude só floresce no terreno onde há raízes profundas. Assim, cuidar de si é um ato de respeito pela vida, pela razão e pelo destino. É o ponto de partida de qualquer transformação verdadeira. Não se trata de se colocar acima dos outros, mas de se colocar no lugar certo dentro de si, o centro firme a partir do qual se pode agir com clareza. Pois, como nos ensina Epicteto, ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si começa com o dever de se cuidar. Priorizar a si não é esquecer o outro. No entendimento estoico, o equilíbrio é a virtude que governa todas as outras. E nesse sentido, o egoísmo verdadeiro não está em priorizar a si mesmo, mas em desequilibrar a ordem natural das relações. O egoísta se isola, impõe, toma mais do que oferece, mas aquele que se prioriza busca alinhar sua vida com a razão e a medida. O estoico sabe: uma vida sem centro é uma vida desorientada, e ninguém pode ser bússola para o outro se primeiro não encontrar seu próprio norte. A confusão entre autocuidado e egoísmo nasce de um olhar superficial que não distingue amor próprio de vaidade. Priorizar-se não é descartar o mundo, é preparar-se para nele e agir com mais consciência. É ser fonte antes de tentar irrigar os campos alheios. Como ensina Marco Aurélio, cuide primeiro do que depende de você. A sua mente, suas emoções, suas escolhas, isso está sob seu domínio, e tudo aquilo que está sob o seu domínio deve ser cultivado com honra. Quem se dissolve para agradar os outros não pratica virtude, mas anulação. E a anulação de si não é nobreza, é abandono. Um ser humano fragmentado e negligente consigo não pode amar com inteireza, nem sustentar uma vida de retidão. A razão exige presença, clareza e solidez, e tudo isso começa dentro.
Priorizar-se é, portanto, um gesto de sabedoria, não de separação. É estar inteiro para poder, enfim, se oferecer por inteiro. O egoísmo destrói porque exclui, a prioridade cura porque organiza. O estoico age com medida, e a medida é sempre o caminho do meio entre o excesso e a carência. Não se trata de viver para si, mas de não se perder de si. Pois somente aquele que se sustenta com equilíbrio pode construir pontes sólidas para o outro. Inteireza, o solo do amor verdadeiro. Para o estoico, o amor verdadeiro não é emoção desgovernada, mas um fruto da integridade. Só ama com profundidade quem é inteiro em si. Fragmentado, o ser humano não dá, apenas transfere suas faltas, suas carências, sua dor. Por isso, Epicteto nos alerta que antes de querer ser útil ao mundo, devemos moldar nossa alma com cuidado. O amor que nasce da completude não exige, não manipula, não se alimenta de sacrifícios, ele transborda. Não é possível oferecer abrigo quando se vive em ruínas. Quantas vezes, por carência de si, tentamos salvar o outro no meio do nosso próprio naufrágio? O resultado é afogamento mútuo. O amor sem inteireza é impulso cego, é desejo de preencher um vazio que só pode ser resolvido internamente. A filosofia estoica convida à reflexão constante. Qual a qualidade do meu coração antes de entregá-lo a alguém? Ser inteiro não é ser perfeito, mas estar presente, em si mesmo. É reconhecer e acolher as próprias dores, sem deixá-las comandar. É silenciar o orgulho, purificar as intenções e agir a partir da clareza. Amar, nesse sentido, é uma consequência do autocuidado, pois quanto mais nos conhecemos e nos nutrimos, mais real é o que temos a oferecer. O amor estoico não se perde no outro, ele se encontra. O sábio sabe que o amor não exige anulação, mas presença. E só está verdadeiramente presente aquele que retornou à própria casa interior, que se reintegrou após o exílio da pressa, da culpa e da necessidade de aprovação. Ser inteiro é amar com sobriedade, com força e com liberdade, pois gente inteira não se apega, compartilha. Inteireza, o solo do amor verdadeiro. Para o estoico, o amor verdadeiro não é emoção desgovernada, mas um fruto da integridade. Só ama com profundidade quem é inteiro em si. Fragmentado, o ser humano não dá, apenas transfere suas faltas, suas carências, sua dor. Por isso, Epicteto nos alerta que antes de querer ser útil ao mundo, devemos moldar nossa alma com cuidado. O amor que nasce da completude não exige, não manipula, não se alimenta de sacrifícios, ele transborda. Não é possível oferecer abrigo quando se vive em ruínas. Quantas vezes, por carência de si, tentamos salvar o outro no meio do nosso próprio naufrágio? O resultado é afogamento mútuo. O amor sem inteireza é impulso cego, é desejo de preencher um vazio que só pode ser resolvido internamente. A filosofia estoica convida à reflexão constante. Qual a qualidade do meu coração antes de entregá-lo a alguém? Ser inteiro não é ser perfeito, mas estar presente em si mesmo. É reconhecer e acolher as próprias dores sem deixá-las comandar. É silenciar o orgulho, purificar as intenções e agir a partir da clareza. Amar, nesse sentido, é uma consequência do autocuidado, pois quanto mais nos conhecemos e nos nutrimos, mais real é o que temos a oferecer. O amor estoico não se perde no outro, ele se encontra. O sábio sabe que o amor não exige anulação, mas presença. E só está verdadeiramente presente aquele que retornou à própria casa interior, que se reintegrou após o exílio da pressa, da culpa e da necessidade de aprovação. Ser inteiro é amar com sobriedade, com força e com liberdade, pois gente inteira não se apega, compartilha. O autocuidado como solo da existência plena. Para os estoicos, viver bem é viver segundo a natureza, e isso inclui respeitar o próprio corpo, os próprios limites, os próprios ritmos.
Não há virtude na exaustão, nem honra no esquecimento de si. A existência plena só se torna possível quando o indivíduo se reconhece como um elo essencial da ordem universal. Cuidar de si é preservar a ferramenta com a qual se serve ao mundo, a própria vida. Autocuidado não é indulgência, é estrutura. Sem ele, o que oferecemos ao mundo é o que sobra: cansaço, amargura, reatividade. Um ser exaurido não filosofa, não ama, não escolhe com clareza. Ele apenas reage. E viver em reação é viver aquém da razão, o que, para o estoico, é um desvio da natureza. Como o jardineiro que irriga suas plantas para vê-las florescer, devemos regar nossa alma para que ela não seque. O estoico sábio não negligencia seu bem-estar. Ele sabe que o sono, o silêncio, a contemplação e o cuidado com o corpo são rituais sagrados, não porque são agradáveis, mas porque são necessários. Epicteto nos lembra que temos controle apenas sobre nossas ações e escolhas. Logo, manter-se saudável é uma das maiores responsabilidades individuais. Não por egoísmo, mas por compromisso com a vida. A existência plena nasce quando nos colocamos no centro daquilo que depende de nós. Quando aceitamos que ser forte é também descansar. Que ser justo é também nos incluir na justiça. Que servir ao mundo começa por não faltar a si mesmo. Só há liberdade quando há saúde de espírito, e só há saúde quando há cuidado. Por isso, o autocuidado é a base sobre a qual toda filosofia e toda a vida pode se sustentar. Obrigado por assistir. Se este conteúdo tocou você, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. Veja agora o próximo vídeo que está na tela.